Olá, tudo bem com você? Gente, hoje eu vou falar de um assunto que deve ser o terror das mulheres aí, né? Calvície feminina realmente existe, tem um quadro genético, mas tem tratamento, tem solução e tem implante para as mulheres também. Quem vai falar sobre isso comigo e com você aqui é o José Vitor. Seja muito bem-vindo você no Facebook, vou deixar essa entrevista aqui. Compartilhe também, siga a gente no Facebook, siga a gente também no Instagram, que a gente deixa notícias diárias lá pra você. José Vitor, vamos falar disso, depois tem vídeo e foto. O que é, como eu detecto a calvície feminina? Rita, a calvície feminina, ela é um quadro genético, né, em que a mulher, ela herda de seus familiares uma tendência à queda de cabelo, né? Isso acontece principalmente relacionado a um tipo de hormônio específico que se chama DHT, que é a dihidrotestosterona. Esse hormônio é um hormônio que ele nasce a partir da testosterona, que por sua vez vem a partir da produção nos ovários da mulher, na suprarrenal, que é uma glândula, e no tecido gorduroso. Ou seja, esses três locais jogam testosterona no sangue, a testosterona circula, vai lá no couro cabeludo e se transforma em DHT, através de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Esse DHT se liga, ele gruda no bulbo do folículo, como se fosse um pulgão grudando na raiz de uma árvore. Quando essa interação acontece, esse hormônio dá uma informação para o cabelo da mulher. Ele fala, morre. Então, o cabelo da mulher entra num ciclo, que é um ciclo de involução e miniaturização contínuo, se não for tratado, resultando aí no final, num quadro de queda de cabelo irreversível. No caso, Vitor, eu em casa, vamos dar uma dica pro pessoal que assiste a gente aqui, como que descobre em casa, porque assim, tudo bem que quando chega no estágio aqui, geralmente as entradas, né, tanto os homens como as mulheres, a gente começa a assustar. Mas a partir de uma certa idade a gente sabe que perde cabelo, mas tem gente idoso que tem cabelo pra caramba. Sim. E que não muda nada, de 60, 70 anos e que tem muito cabelo. Mas no caso, para eu descobrir em casa, tem uma dica, você fala, nossa, começou a acontecer isso, tá acontecendo isso com o seu cabelo? Tem sim. Talvez a gente pudesse, Rita, dar aqui 3 pistas para a mulher em casa diagnosticar o quadro de calvície dela. Se você está assistindo esse programa, se você está assistindo essa matéria agora, vai na frente do teu espelho. Lá na frente do teu espelho, observa se você está conseguindo ver o teu couro cabeludo por transparência contra a luz do banheiro. Então, pista número 1. Segunda pista, sabe aquela linha de partição do cabelo, que geralmente é no meio ou nas mulheres, ou um pouquinho desviado para a lateral? Se aquela linha está ficando um pouquinho mais alargada, ou seja, se hoje ela media meio centímetro, amanhã ela começa a medir 1 centímetro, ela vai alargando do centro para a periferia, essa é uma segunda pista de que você está sujeita a desenvolver um quadro, ou está desenvolvendo um quadro de calvície feminina. E uma terceira dica é, se o teu cabelo está afinando demais, e as tuas entradas estão ficando mais aprofundadas, mais fundas, estão entrando mais para trás, essa também é uma terceira pista de que você pode estar desenvolvendo uma alopécia androgenética feminina, ou seja, a calvície feminina. Então vai lá agora, aproveita, dá um pulinho, dá um pause aqui, e dá um pulinho e vai lá e dá uma olhadinha no espelho. Checa se uma dessas 3 pistas, ou 2, ou até mesmo as 3, estão presentes em você. Vitor, é possível a gente recuperar os fios perdidos? No Sim. caso aí de calvície? É possível. Então, e a densidade? Porque também tem densidade. Quando você fala de afinar, é a densidade dele, né? Ele vai murchando, vamos falar assim, para explicar mais no popular. O fio é mais grosso, não sei quanto é o calibre de um fio de cabelo, então ele vai diminuindo. Ele vai Porque tem cabelos também, né? Finos e grossos, né? Sim, tem cabelos finos e grossos. Tem aquelas pessoas, Ita, que tem cabelos finos, porque o cabelo sempre foi fino.
essa é uma pessoa que nunca vai ter cabelo grosso. E tem aquelas pessoas que têm o cabelo mais espesso, cabelos com mais de 25 micrômetros de diâmetro, e vão ter a vida toda esse cabelo grosso, tá? E assim, é possível recuperar os cabelos perdidos? Depende da fase que se encontra. Imaginemos a seguinte situação, você tinha ali no jardim da tua casa um coqueiro, esse coqueiro ele começou a adoecer e, imaginariamente, ele começou a se tornar mais fino, mais seco, diminuir de tamanho, mais fino, mais seco, diminuindo de tamanho. E ele foi seguindo esse estágio, até se tornar uma planta morta. Quando a planta já está morta, o que comparativamente seria o folículo já está morto, não tem o que fazer. O recurso que nos resta é colocar cabelos, que no caso nós utilizamos o transplante capilar, uma técnica chamada FUE. Porém, se ao longo desse sofrimento, se ao longo desse ciclo involutivo do coqueiro ou do folículo, a gente intervém, a gente consegue barrar esse processo todo e conseguimos até recuperar esse fio, esse folículo que estava evoluindo para um estado de morte. Ô Vitor, no caso, né, a gente está falando a causa, ela pode ser genética? A causa, Rita, o que causa a calvície? Você falou da calvície e também da alopecia, mas o que causa em si? O que causa, Rita, é a genética. É a genética que causa a alopecia androgenética feminina. A mulher com uma calvície feminina, ela herdou esse gene, ou do braço paterno ou do braço materno. Mas seguramente ela deve ter, se ela fizer um levantamento genealógico, se ela fizer um levantamento histórico dos antecedentes familiares dela, ela vai sim conseguir detectar um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, uma irmã, uma prima, que tem um quadro parecido com o dela. Por quê? Esse gene é um gene que ele vem ali, pulando gerações e acometendo gerações, pulando gerações e acometendo gerações ao longo do tempo. Tem como acabar com a calvície? Rita, a pergunta é, tem como acabar com a calvície? Negativo. Por exemplo, uma pessoa que tem um olho azul, ou uma pessoa que tem um olho preto, vamos pegar por aí, e ela quer ter um olho azul, ela tem opções, por exemplo, ela tem opções de pintar a íris dela de azul, ela tem a opção de colocar uma lente azul, porém, a genética dela sempre vai ser de olho preto. Entendi. Portanto, na calvície, a gente pode controlar, estacionar, reverter, retomar fios, recuperar a densidade capilar, mas a genética, esse imprint genético que está ali no DNA da pessoa, sobre esse ainda nós não conseguimos agir. Não, Vitor, mas espera aí, para a gente não confundir, o pessoal que assiste. Você disse que não pode acabar, mas aquela pessoa que estiver ficando careca, que fez um tratamento, fizer um implante, aí pode, ou vai ter que fazer implante mais de uma vez? Negativo, Rita. Faz uma vez só? Uma vez só. Hoje a gente consegue, Rita, estabilizar 100% uma calvície androgenética, uma alopecia androgenética feminina. Aquela mulher que encontra-se naquela jornada de miniaturização, quando ela vem comigo, a gente trata, a gente interrompe 100% aquele quadro. E se ela é muito jovem e fez um transplante, isso é mais fundamental ainda. Ou seja, a gente coloca cabelo, preenche aquelas áreas onde ela não tinha e faz um tratamento em casa para poder interromper a queda dos fios naturais dela. Mas via de regra, a gente consegue sim fazer um stop aí de basicamente 100% dessa calvície que ela vem apresentando. No caso, Vitor, nós estamos falando da calvície feminina, né? Tem diferença para masculina e feminina? Tem. Tem um pouco de diferença sim, Porque Rita. Sim, mas vamos focar na feminina, que é o caso. Por exemplo, quando faz a técnica de implante, por exemplo, meu cabelo cresce ou ele tem um limite também para crescer? Ou ele... Como que eu sei o tanto que meu cabelo cresce assim? Por exemplo, meu cabelo cresceu, então meu cabelo está aqui para baixo do ombro. Como que eu sei se ele vai mais ou se ele fica num limite depois daquilo que eu já estava quase careca? Boa pergunta, excelente pergunta. Rita, o cabelo transplantado, em primeiro lugar, ele é um cabelo teu. Então, ele é um cabelo que nós vamos retirar
das laterais. Tem um vídeo aí, põe o vídeo ele falando, Vitor, você vai falando junto com o vídeo. Pode continuar, que vai ficar legal. Ele, o cabelo transplantado, ó, ele é um cabelo teu, que nós tiramos ali da parte lateral e tiramos da parte de trás. Esse cabelo, ele vai crescer normalmente do jeito que os teus cabelos naturais crescem. Não existe um limite, Rita, ou seja, se é na nuca, se é no pescoço, se é na cintura, não existe um limite. A gente transplantou o cabelo, transplantou o folículo, esse folículo vai gerar um fio e esse fio ele vai crescer indefinidamente até na altura que você quiser que ele cresça. Então quem vai determinar se esse fio vai ficar na nuca, se esse fio vai descer até o meio das costas ou vai descer até ali na região da cintura, é você, aos moldes do que você faz com o teu cabelo natural. Esse caso especificamente que está sendo mostrado no vídeo é de uma paciente relativamente nova, em que ela perdeu um pouco de cabelo e a linha anterior dela recuou. Então nós fizemos aqui um abaixamento da linha anterior. Então nós diminuímos o tamanho da testa dessa paciente e fizemos um rebaixamento da linha anterior. Observe ali que nós colocamos quase 3.000 unidades foliculares dentro desse espaço, ou seja, uma faixa de em torno de 20 centímetros por 3 de largura. Trabalhando dessa forma com uma densidade altíssima, ou seja, inúmeros folículos por centímetro quadrado, para a gente poder mimetizar, para a gente poder imitar, para a gente poder simular o cabelo natural dessa paciente. Ô Vitor, mas espera aí nesse caso ela fez por causa da calvície ou só desse aumento da testa? Que teve uma modelo, lembra, recentemente? O Gu, tenta achar ela aí, eu não lembro o nome dela, ela participou do BBB e ela tinha testa muito grande. Isso então, mesmo. A estética dela era prejudicada, o pessoal até tem apelido testão, né? Olha o tamanho da testa, se tivesse menos testa. Tem uma outra famosa que eles falam da testa grande, e aí você falou que tem uma linha, tem uma medida, como que faz? Tem uma medida. Que aí dá para fazer só a testa, Vitor? Dá para fazer só a testa. No caso dessa paciente, ela teve uma calvície e avançou o tamanho da testa. Mas tem pacientes, por exemplo, tem mulheres que têm a testa alta, que têm a testa grande, com uma linha anterior muito lá para trás, né? E aí a testa dela fica muito grande. Essa modelo que você acabou de citar no Big Brother, né? Ela era candidata a um procedimento cirúrgico chamado frontoplastia. A frontoplastia, Rita, é um procedimento que o cirurgião plástico vem aqui, retira um pedaço da testa e puxa isso aqui para baixo e costura a linha anterior para baixo. Só que é um procedimento muito agressivo, é um procedimento que deixa cicatriz. Muitas vezes essa cicatriz é uma cicatriz visível, principalmente se a densidade capilar da mulher não é boa. Então hoje muitas mulheres me procuram para diminuir o tamanho da testa colocando cabelo. Ou seja, nós avaliamos ali e de repente a gente aumenta essa faixinha aqui em 1, 2 ou 3 centímetros, a depender de alguns dados técnicos que nós temos e também da vontade, da necessidade da paciente especificamente. Mas é possível sim a gente fazer uma redução da testa com esse procedimento que é o transplante capilar, uma técnica conhecida como FUE, Follicular Unit Extraction, né? Ou seja, extração de unidades foliculares, que é a técnica mais moderna com a qual nós trabalhamos hoje em dia. E tem outra foto, então põe outra foto aí que tem outra, né? Rita, olha que interessante o caso dessa paciente. Olha, essa é uma paciente de 48 anos, ela é uma médica, e quando ela nos procurou, ela veio exatamente como esse antes, né? Ou seja, ela tinha desenvolvido um quadro de uma calvície em meia-lua ali na frente. E essa calvície em meia-lua, se ela não trata, ela vai progredindo, ou seja, essa meia-lua ela vai invadindo e andando cada vez mais lá para trás. Observa como ali na frente a densidade capilar dela era uma densidade ínfima, era uma densidade mínima. Ela manteve o desenho da linha anterior, ou seja, a gente percebe que tem ali a transição entre a testa e o couro cabeludo, está bem definido. Então, essa foi uma paciente que nós não tínhamos outro recurso, senão a indicação precípua do transplante capilar pela técnica FUE. Se você observar ali depois de 6 meses após o transplante, que diga-se de passagem, não é o resultado final, uma vez que o resultado final ele só é visto após 12 meses do transplante, o que nós fizemos ali? Ali nós retiramos folículos da parte lateral da cabeça dessa paciente e da parte de trás. E transplantamos de forma tal
a oferecer para ela uma densidade em torno de 80 folículos por centímetro quadrado nessa área em que ela perdeu os cabelos. Observe que depois de 6 meses após o transplante, o cabelo dela já estava crescido. Hoje, o transplante dessa paciente, ele está maravilhoso. É uma paciente que ainda acompanha conosco, em termos de avaliação, mas ela está extremamente satisfeita. Quando você fala de acompanhar, Vitor, depois da cirurgia parece que leva um tempo, né? Você me falou, é 1 ano, né? 1 ano. Então o resultado final são 12 meses, Rita. E o acompanhamento? Depois do transplante, essa paciente ela acompanha no retorno de 1 mês, 3 meses e 6 meses conosco. Após esse período, ela é liberada como alta da clínica. Aí depois, então, o certo é acompanhar. E demora um pouco, Vitor? Como que é, no caso, a cirurgia? A cirurgia em si é uma cirurgia bem tranquila, tá? Ela é feita de maneira minimamente invasiva, com anestesia local, sem a necessidade de internações, sem a necessidade de pontos ou cortes, com mínima cicatrização e resultados já palpáveis a partir do 4º mês e resultados finais a partir de 12 meses de tratamento. Ô Vitor, tem como eu saber que eu vou ficar careca, se eu vou ficar careca? Tem, Rita, tem como a gente saber se vai ficar careca sim. Né? Você mulher que de repente está com medo de ficar careca ou tem essa vontade de conhecer, de saber se vai ficar careca ou não, existem 2 exames hoje que nós realizamos com a finalidade de fazer esse diagnóstico precocemente. Rita, um deles se chama tricoscopia. É uma espécie de um ultrassom que nós fazemos no couro cabeludo, com um equipamento que vem para a gente da França, que se chama Regrowth Hair Restoration, né? Esse é das técnicas, e uma técnica ainda mais precisa é uma avaliação genética. Nós fazemos uma avaliação genética a partir de um material colhido por dentro aqui da bochecha, e esse material ele é enviado para um laboratório específico em São Paulo, e esse laboratório em São Paulo ele vai fazer uma análise genética, uma análise gênica da tua propensão para desenvolver calvície, e ele vai nos oferecer um laudo no final. Ofertando esse laudo vai definir, você vai ter calvície? Sim ou não? Sua calvície vai ser grave? Sim ou não? A tua calvície, ela responde melhor a que tipo de medicamentos? Então, nós vamos ter um diagnóstico genético e um plano terapêutico já específico, introduzido precocemente, para poder evitar que você entre em situações críticas como esses casos que foram mostrados, que são situações de transplante capilar. O Vitor, no caso, tem idade? O transplante capilar ele começa a partir da adolescência. A calvície feminina ela começa a partir da adolescência. Então aquela mulher que tem a genética, que tem a propensão para desenvolver a calvície, a partir da adolescência dela, o quadro já começa a se manifestar. Porém, ela demora para poder procurar o médico, e muitas vezes, quando ela procura, é porque ela já perdeu aí 20 mil, 30 mil, 40 mil fios de cabelo. E aí ela começou a perceber que o cabelo dela está mais ralo. A cabeleireira ou a pessoa que cuida dos cabelos dela falou que o cabelo dela está diminuindo. É aí que ela procura o tricologista para poder submeter a uma avaliação. Então, quanto mais precocemente você procurar o teu dermato, procurar o teu médico, melhor. Vitor, no caso nós falamos de causa, de como acabar, por que acontece, tem como saber se vai ficar. E no caso de estresse, que eu já vi pessoas perder o cabelo totalmente? Rita, teve um caso aqui que chocou bastante, a pessoa era muito jovem e foi um estresse assim muito grande emocionalmente, e a pessoa ficou sem cabelo. O estresse ele está associado muito a um tipo de queda específica de cabelo que se chama alopecia areata. Alopecia areata, que é exatamente o que aquela modelo muito famosa, a esposa do Will Smith, né, um ator hollywoodiano, tem, e que se você assistiu o Oscar, você teve a oportunidade de vê-la, né? Ela perdeu todos os cabelos do couro cabeludo, perdeu as sobrancelhas, perdeu a pilificação das axilas, da região íntima também, isso tudo em função do estresse, né? Isso tudo em função do estresse. Agora o estresse, Rita, ele de uma maneira geral, ele acelera as quedas de cabelo. Vamos supor, uma pessoa tem a calvície feminina, ela submeteu a um período de estresse agudo, por exemplo, essa calvície feminina, ela andou um pouco mais rápido, ela acelerou mais. Entendi, então ele colabora com
com o processo da queda em si. Exatamente. O Vitor, então nós falamos de como acabar, por que que acontece, se tem como, né, saber se vai ficar careca, mais alguma coisa que a gente pode falar sobre isso? Sim, é interessante. Tem cura, tem tratamento? Exatamente, é interessante, Rita, apontar aqui as possibilidades terapêuticas para você que tem um quadro de calvície feminina. Tratamento domiciliar com medicações via oral. Hoje nós utilizamos finasterida, hoje nós utilizamos dutasterida, utilizamos espironolactona, acetato de ciproterona, que é o Androcur, e agora em março, né, foi lançada uma medicação nova que se chama bicalutamida. Então em casa você pode tratar. Existem também tópicos, né, produtos tópicos que você aplica no teu couro cabeludo que te ajuda muito a melhorar o teu quadro. E fundamentalmente é importante você realizar algum protocolo em clínica. Por quê? Porque hoje nas clínicas nós conseguimos aplicar os produtos diretamente dentro da tua derme, sem sofrer aquela perda natural de produtos que você aplica em casa. Nós utilizamos o MMP, nós utilizamos latanoprost intracapilar, nós utilizamos o microagulhamento robótico, nós utilizamos lasers capilares, nós utilizamos a terapia celular com células tronco de ovelha, né, que são todas modalidades de tratamento que não é o transplante, que você vai, faz e isso tudo te ajuda a restaurar os teus cabelos. O transplante, ele é o ponto final. O transplante é o fim da linha para quem já passou por todas essas etapas e não sobrou nenhum recurso a mais, além de, no momento, colocar o cabelo. Ok? Fica aqui a dica então para você sobre essas possibilidades de tratamento para você que sofre com essa mazela, que é a calvície feminina, e que mexe tanto com a tua autoestima. Antes de encerrar, é normal a entrada no cabelo na adolescência? Sim. Pode acontecer, Rita, de na adolescência isso acontecer. Nós temos pacientes hoje de 21 anos, de 24 anos, com quadros muito agressivos de calvície feminina. Portanto, começou a notar, não espera. Vai o mais precocemente possível no teu tricologista para que você tenha sucesso e consegue recobrar o máximo possível os fios que você está perdendo. É isso, Vitor. Obrigada mais uma vez pelas excelentes informações. E você, se houver algum sinal, né, alguma sintomatologia, não esqueça de procurar o seu dermatologista responsável aí, porque há tratamento e cura. Até mais. Até a próxima.